o único ponto de observação em relação ao Flamengo, em relação a isso, a possibilidade do Tite mexer mais na equipe e poupar determinados jogadores. E em relação ao Corinthians, eu estou com o Pascoal. O Corinthians tem que se preocupar. Fala pessoal, hoje vamos ver tudo o que rolou nesse pós-jogo de Flamengo 2, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi bem intensa ali no Maracanã, o Flamengo foi mais efetivo que o Corinthians e acabou saindo com 2-0, marcou um gol com o Pedro e o segundo gol com o jovem Lohan, uma promessa aí do Flamengo, conseguiu fazer um bom jogo o garoto, deu uma assistência muito boa no primeiro gol e acabou fazendo ali o segundo. O Corinthians não teve muitas oportunidades de gol, até tentou ali, no primeiro tempo foi muito mal, o Flamengo dominou o jogo completamente, o Corinthians não tinha o meio campo, era da zaga direto para o ataque, enquanto o Flamengo conseguiu ser muito intenso, fazer 1-0 e no segundo tempo acabou ampliando ali, e no finalzinho o Corinthians aumentou o ritmo, tentou, fez algumas mudanças, mas não conseguiu abrir o marcador, acabou perdendo por 2-0, um jogo bem interessante, acho que ambos os times jogaram nas suas propostas aquilo que já se era esperado, o Flamengo atacando porque estava na crise, precisava vencer o Corinthians para espantar um pouco essa crise, aquela pressão toda da torcida que teve durante a semana, né? Acabou surtindo efeito, já que o Flamengo foi muito intenso para cima do Corinthians, o Timão tentou sair no contra-ataque a todo tempo ali, mas não conseguiu ter muitas oportunidades, acabou sendo dominado pelo forte time do Flamengo, que conseguiu 3 pontos para espantar um pouco a crise, e em contrapartida do Corinthians vai ter que somar pontos ali para não ficar na parte de baixo da tabela, mas é claro, o campeonato começou agora e hoje vamos ver tudo que rolou nesse pós-jogo. Pascoal, Zé Elias, a imprensa comentou tudo que rolou neste grande jogo entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É isso que veremos, mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E também deixaremos aqui na descrição o link da ESPN para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que a imprensa falou. O Corinthians possibilitou ao Flamengo a chance, né, de ter o controle no jogo. O Antônio colocou uma linha de 5 jogadores, né, para defender com 5. Ele colocou 2 volantes no meio campo, Bidon e o Paulinho. Aí o único jogador que ele tinha capaz de fazer a ligação do meio campo ao ataque, ele coloca lá na frente como centroavante, que foi o Garro, e abre o Wesley e o Romero pelos lados. Então o que acontecia? O Flamengo pressionava, tinha todo um espaço, porque o Paulinho saía para fazer o combate, Bidon saía para fazer o combate, lá na frente muitas vezes. Aí o De La Cruz deitava e rolava. De La Cruz, o Alan, sempre tinha a superioridade numérica no meio campo. Uma partidaça do Gerson, jogou demais. Eu acho que ele sentiu, acho que ele escutou um pouquinho algumas coisas, né, que acho que mexeram um pouco com ele ali. Um jogador dinâmico, velocidade com a bola nos pés, inteligente. E muita movimentação do Flamengo para poder sair dessa marcação, né? O Corinthians tentava recuar, fechar os espaços e tentar sair no contra-ataque, mas o Flamengo não deixou. O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo, ele volta com o Yuri Alberto, né, um pouquinho mais centralizado lá. Deixa o Bidon, né? Tira o Paulinho, recua o Garro, aí o Corinthians começa a ter um pouquinho mais de ligação. Essa bola chega um pouco mais no Yuri Alberto, mas chega e para, né? Porque o Yuri Alberto não consegue dar uma sequência para o jogo em relação a segurar a bola, porque ali segura a bola, espera o time sair, aí você faz umas jogadas, né, segura um pouquinho mais o lance. E depois o Flamengo conseguiu encontrar os espaços para jogar. A minha única observação é o seguinte: um jogo que você tem 2-0, o Flamengo tem a possibilidade de mexer na equipe para não deixar cair. Para não deixar, manter uma estrutura, manter uma intensidade de jogo. E o Tite não fez isso. O Tite, a primeira substituição foi do Pedro, porque o Pedro saiu. Mas no segundo tempo, ele foi tirar com 42, 43 minutos, que ele foi mexer na equipe. Posso fazer a advogada Demora do diabo? muito, sim. Porque aí, vamos lá, imagina que o Tite tira um De La Cruz. O Corinthians faz um 2-1, aperta o jogo. O Tite, eu acho que ele está na situação de tudo que ele fizer. Se der um problema, ele não é... E eu vou ser o advogado do diabo contra você também. E aí tá 2-0, toma o 2-1 sem mexer. E aí, o que acontece? Aí ele é obrigado a mexer. E o De La Cruz ainda sentiu, né? E o De La Cruz sentiu. Então ele é obrigado a mexer. A gente estava falando... É mais por característica do Tite. O Tite não mexe na equipe. O Tite, quando encontra uma forma de jogar e ele acha que tá bom, ele não mexe. Mas ele tem jogadores
é para justamente dar um pouco mais de tranquilidade à equipe para poder jogar. Mas fez um bom jogo. Não é só, eu falo só porque nos últimos 15, 20 dias, as palavras que nós mais escutamos do Tite tem que poupar, porque é a ciência, olha, não dá para jogar. Não dá para você jogar, dá para você mesclar. O Palmeiras faz isso. Né? O Atlético vem fazendo isso com o Milito. Ou, se eu não me engano, o Hulk não está saindo em todos os jogos. Tem jogado 90 minutos. Com 60 minutos. 60, 67, ou seja, você consegue fazer o resultado, você tem homens no banco para você mexer, para você justamente tentar dar uma segurança para você evitar o desgaste. Né? Então, o único ponto de observação em relação ao Flamengo, em relação a isso, a possibilidade do Tite mexer mais na equipe e poupar determinados jogadores. E em relação ao Corinthians, eu estou com o Pascoal. O Corinthians tem que se preocupar. O Corinthians tem que olhar para frente, se preocupar, porque assim, a falta de um jogador, você não pode perder toda a equipe. Né? Quando você não tem o Ranieri, que é o único jogador de marcação ali, o time do Corinthians não existe. Né? O Corinthians tem dificuldades, você tem características. Paulinho não é marcador. Paulinho é aquele jogador, como o Dona gosta de falar, né, Pascoal? Box to box, entendeu? Já foi, né? Que faz... Já foi. Já foi mais, né? Área a área. O Paulinho volta de uma lesão. O Paulinho, dá pra gente perceber que o Paulinho ainda não tem a mobilidade necessária para poder armar a equipe, para segurar um pouco mais a bola. Aí fica Bidon sozinho, menino sozinho, que muitas vezes você não tem uma orientação, então ele ia buscar o De La Cruz lá atrás. Lá na frente, né? Quer dizer, fazer a marcação-pressão. E deixar o espaço aqui, onde o Lohan jogava, onde o Gerson jogava. Então, o Corinthians fica muito dependente. E olha, Zé, né? Que o muito Gustavo Henrique se adiantou um pouquinho no primeiro tempo para tentar fazer essa marcação, para não ficar estourando tudo na defesa. Aí o Gustavo Henrique teve percepção e se adiantou um pouquinho. Virava volante, né? O mais simples de tudo era Gustavo Henrique e o Félix Torres traziam o Kaká para ser o primeiro volante. Quando o time estava saindo, quando o time estava defendendo, ele encaixava como terceiro zagueiro para evitar a superioridade numérica do time do meio-campo do Flamengo. Mas aí faltou percepção, né? Faltou enxergar aquele momento. Por que o Kaká e não Gustavo Henrique? Por questão de velocidade? Por causa da velocidade. Aí você vai num combate de 1 contra 1, o Kaká é capaz de combater no ombro a ombro e na velocidade. Com o Gustavo Henrique, o cara vai dar um tapa na frente e vai chegar vai dar um tapa na bola e vai chegar na frente. Então, a dificuldade era essa. O Corinthians, todos os treinadores do mundo, não é uma máxima minha, é uma máxima de todos os treinadores do planeta. Quando você perde o meio-campo, você está mais próximo de perder o jogo. E o Corinthians não teve em nenhum momento da partida as melhores ações do meio-campo. Em nenhum momento. Nenhum momento. Nem quando entrou o Coronado. Nada. Só bola parada, né? O Corinthians criou, na maioria das vezes, bola parada. Escanteios, aquela bola do escanteio, do Kaká em cima do goleiro, o negócio. Duas defesaças do Rossi. Espetacular do Rossi. E a gente não viu nada. O Corinthians, outra vez, ficou devendo para o seu torcedor. Não acho que o Antônio tenha errado na escalação. Porque acho que não tinha outra opção, né? Era o que ele tinha para o momento. Muita gente lesionada. Não tem Maicon, não tem Fausto Vera, não tem Ranieri, você tem o Bidon e você tem o Paulinho. Então você... Não sei que... Assim, ele percebeu que com o Paulinho não estava dando conta. Tanto que o Paulinho não volta para o segundo tempo. Era só trazer um zagueiro para se posicionar de primeiro volante. No caso, o Kaká, que tem um pouco mais de velocidade para fazer o acompanhamento. Mas aí não houve esse entendimento. E aí o Corinthians ficou muito preocupado com a bola aérea, porque o Pedro estava na área, porque os zagueiros chegavam, mas ficou pouco preocupado em ter ou não as ações de meio campo. Não tendo as ações de meio campo, você está mais perto de perder o jogo. E foi o que aconteceu. A questão é que o Corinthians ele não tinha nada no meio campo com bola e sem. Era um buraco, você não tinha pegado. O Paulinho não consegue mais acompanhar. E eu acho que chama atenção porque o Flamengo foi o que você destacou, né, Dona? A gente conversava aqui em off, que o Flamengo, quando ele volta para o 4-4-2, ele ganha mais um cara no meio de campo. Sim. E o cara que ele ganha é o Gerson jogando muita bola e o De La Cruz com menos responsabilidade do que quando está no 4-3-3, né? Porque o De La Cruz ele ficava muito sobrecarregado no 4-3-3, né? Ele tinha que circular o campo inteiro. Hoje ele circulou o campo inteiro, foi o box-to-box, né, que o Zé falou. Mas ele tinha mais jogadores próximos a ele. No 4-3-3, a gente viu um Flamengo que não conseguia acelerar o jogo, acelerar o passe, porque os jogadores estavam muito distantes. E hoje, o Flamengo ganha muito o jogo no meio-campo. Primeiro, pela incapacidade do Corinthians preencher o setor, com e sem bola. E segundo que, eu vou precisar citar aqui novamente o Gerson. O Gerson hoje, para quem reclama muito, ele em alguns momentos, acho que até que recebeu críticas pertinentes, outras em outros exageradas, para quem fala que ele não corre, né? Hoje ele correu muito,
como meia pela direita ali, desarmando, combativo, ligado, dando dinâmica com bola. Sabe quantos passes o Gerson errou hoje no jogo? Nenhum. Que absurdo. E não é passe pra trás, né? Ele não errou. Então, assim, um jogador que hoje teve uma grande atuação jogando ali como meia pela direita. E além do Gerson, você tinha o Lohan, que aproximava e virava um meia em vários momentos, como o Zé falou. Você tinha o Alan e você tinha o De La Cruz, que mais uma vez uma grande partida, uma grande apresentação no Maracanã. Então você junta um time que é muito técnico e quando o time é técnico precisa jogar com aproximação, que aí sai coisa boa. Essa é a marca, essa é a característica e a melhor versão do Flamengo. De 2019 para cá, não só com o Jorge Jesus, foi assim com o Dorival também. Então acho que hoje o Tite ele encontrou um pouco mais o que deve ser a identidade e o padrão, para mim, tático desse Flamengo. Pode mudar um jogador ou outro, o Arrascaeta, quando tiver 100%, vai ser um titular, mas eu acredito mais nessa versão do Flamengo do que na versão que prioriza os pontas ali. Eu acho que estava um time lento e um time muito distante dentro de campo. É muita loucura, né? O futebol é uma loucura, né? Porque o melhor elenco da América do Sul tinha dificuldade de articulação, dificuldade de jogar. Sim. Porque também perdeu o seu melhor jogador, né? O Georgian de Arrascaeta, o debochado. Sem o debochado, o time não conseguia trabalhar, não conseguia encontrar os espaços necessários. O garoto foi bem hoje, hein, Pascoal? Não, eu gostei muito do Lohan, porque ele tem ímpeto. Ele vai para cima do adversário, ele quer jogar, ele quer a bola, ele quer a pressão, ele quer aparecer para o jogo. Achei interessante a presença dele. Mas você nota em todos os momentos, todas as chegadas, bate no cara, não. Olha lá, nessa aí que o Pedro acaba se machucando, mas depois acaba sendo substituído. E depois, só para falar um outro capítulo, a entrada do Gabigol. É um outro capítulo que a gente pode abordar. Porque o Gabigol está muito... Não é que ele está longe, assim, o Gabigol ainda não está... Ele está muito distante do Gabigol. Esse de hoje esse de hoje não é sombra do Gabigol que já jogou no Flamengo. Ele está muito distante. Quase não pegou na bola, ele tentou uma jogada individual, tropeçou, caiu sozinho. Está muito distante, está muito longe do ideal. Agora, para mim... O cara que dominou o jogo é Nico de la Cruz. Joga demais, né? Ele toma conta. Demais, né? Ele toma conta no meio-campo, ele acelera o jogo quando tem que acelerar, ele tem noção exata do que tem que fazer dentro de campo. E nessa posição que ele jogava no River Plate, que é de segundo volante... E o 4-4-2 acaba ajudando, né? Porque ele não... Quando tem só 3 volantes, ficava, sei lá, o Alan, o Gerson e o De La Cruz. E aí o De La Cruz precisava ir e voltar, construir e ajudar. No jogo contra o Palestino, estava até lembrando com o Donan, tem um momento do jogo que ele vem buscar a bola atrás da linha do meio de campo, ele olha pra frente, ele não vê ninguém, ele toca pra alguém ali que estava na posição ali de primeiro volante, nem sei exatamente quem era, puxa uma tabela e ele aparece quase lá na área, tentando acelerar o time, mas é muito para um cara só. Um time técnico assim tem que jogar próximo. Próximo, né? Tem que ser associativo, você tem que construir assim, você envolve e acelera o jogo, né? Você potencializa os caras, é o que fez hoje o Flamengo. Mas tem duas observações assim que eu gostaria de fazer. Primeiro, quando voltar o Arrascaeta, né? Porque você vai ter que fazer as escolhas. Esse é o grande problema que o Tite tem tido, né? Tem encontrado nas últimas partidas anterior à do Corinthians. Seria na do Lohan, né? Seria a do Lohan. Então sai o Lohan, mais fácil. Mas só que mesmo saindo o Lohan, qual é a função do Gerson? Porque uma coisa é característica que existe do Arrascaeta, que é o jogo curto, né? Que é o cara que chega, se aproxima um pouquinho mais, e a característica do Lohan de velocidade. E aí o Gerson vem por dentro para poder armar as jogadas. Como é que vai ser? Porque o Gerson fecha, o Arrascaeta vai ocupar o mesmo espaço, o Arrascaeta vai jogar ao lado do Pedro. Vai cair mais para a direita. Essa era a grande dificuldade que o Tite estava encontrando no começo, antes do Gerson se machucar. Por quê? Porque ele trazia o Gerson para jogar por dentro, o De La Cruz fazia a função aberta e o De La Cruz fechava em diagonal quando tinha bola e sem a bola e ele voltava. E aí ficava muito longe, né? Só para pegar a carona nesse ponto que você traz, que eu acho que é muito pertinente, tem que ver também o sem bola, né? Sim. O Arrascaeta, o segundo gol do Flamengo é uma pressão dupla, né? O Lohan vem para o desarme, em cima do Kaká, o Kaká está isolado, não tem ninguém próximo. Ele vem, desarma, dá o tapa pro Gerson, o Gerson vem, dá assistência e o Lohan vai. O Lohan tem essa dinâmica. Essa vitalidade, essa dinâmica sem a bola, né?
né, pela juventude. Então vamos ver o que o Tite vai fazer. Lógico que agora 2-0, o ambiente é melhor, mais tranquilo, né? Agora o Lohan, exatamente. O menino jogou muito também hoje. Muito por esse lado direito aí, né? Com velocidade, ajudando na construção também. Ele jogou demais, porque era uma coisa meio que sincronizada, né? Ele partia para ser um atacante e o Gerson fechava por dentro. Aí quando o Gerson saía para ser atacante, ele vinha por trás. Inclusive tem até um lance que o Gerson toca a bola para ele faz a ultrapassagem dentro da área e ele chuta e o Carlos Miguel faz a defesa no cruzado, né? Bate cruzado. Ele jogou na posição deles, por dentro. Porque ele não é ponta, como ele já foi usado pelo Flamengo. Sim. Ele não é centroavante, como ele já foi usado no Flamengo. Por dentro, né? Ele é o ponta de lança. Ele não é meio armador, ele é o ponta de lança. Ontem a gente estava conversando com a Bia Zanerato no Mina de Passe, ela falou que o Arthur Elias gosta que ela seja meia ponta. Que é isso, você é uma meia, você está jogando ali no meio, mas você está um pouquinho mais aberta para a ponta, mas não é necessariamente aquela que espeta, né? Exatamente isso. O dele é diferente. Ele é o ponta de lança. É para jogar perto do centroavante, para auxiliar o meia que vem com a bola, para dar espaço para o meia, abrir o espaço, porque ele sai correndo em cima do lateral, abrir o espaço na defesa adversária, ou ele pega a bola e faz essa articulação com o centroavante, com o meia, para ele entrar na área e tentar a finalização. E ele é um jogador canhoto inteligente. Ele tem 17 anos, é um desses muito bom jogador. Esses prodígios do futebol, né? O garoto entra com 17 anos no time do Flamengo, parece que ele joga no Flamengo já há um tempão. O posicionamento dele hoje me lembrou do Bruno Henrique em 2019. Só que o Bruno Henrique partia da esquerda para dentro e via para essa aproximação com o Gabigol, né, na época. Então acho que foi um encaixe perfeito para ele fazer esse jogo aí, um jogo com personalidade. Qualidade ele sempre teve, né? Sempre foi uma promessa. Em relação ao Corinthians, eu hoje, particularmente, não entraria com 5 lá atrás. Eu faria uma linha de 4 e faria 5 jogadores do meio campo com 2 linhas de 4. Aí você coloca o Garro na frente e põe ou o Yuri Alberto ou você coloca... Mas quem no meio de campo, Zé? Porque... É o mesmo meio de campo. Mesmo meio de campo. Tá. Você tem a linha de 4, você tira, né? Você põe 4 defensores. O Fagner, o Gustavo ou o Kaká, né? E o Hugo. Félix Torres. O Félix Torres, hein? Não pode. Aquilo lá, nem meu filho que não joga bola sabia que você não pode ir daquele jeito. Só fica em pé, espera a definição do centroavante, você vai lá e depois marca. Não pode. Ali ele vai fechou de primeira o olho. assim, né? Ele fechou o olho e e acabou. É isso. Aí depois você faz mais uma linha de 4, você põe Romero, põe Paulinho, põe Bidon e coloca o Wesley. Por quê? Porque você evita que esses caras se desgastem tanto de vai para lá, vai para cá. Então, se você vai trabalhar em bloco, então você traz essa linha, né, essas duas linhas de marcação. Aí você põe o Garro na frente, que é o cara que vai ficar fazendo a sombra no primeiro homem ali. O Yuri Alberto é do chamado 1 contra 1. Sim, É do 1 contra 1 para ele jogar com... Mas é com bola em lançada para ele apostar bola corrida. em profundidade. Fazer pivô não dá. Não, pivô quem faz é só o Pedro Raul. Mas para ele fazer essa velocidade, o time tem que estar lá na frente, tem que buscar um pouquinho, porque se ficar lá atrás para dar velocidade para ele apostar contra o zagueiro, tem 2 contra 1, vai correr 3 50 contra 1. metros, o campo tem 105, Sim. né? Vai correr vai ser 50 metros para chegar no gol, não vai chegar. Você adianta um pouquinho, né, Pascoal? Adianta um pouquinho mais o jogo, você segura um pouquinho ali e você dá a possibilidade do Corinthians pelo menos permanecer um pouco com a bola. O Corinthians, quando no primeiro tempo, era defesa, aí você tinha um buraco, aí você tinha um meio campo, aí você tinha um ataque lá na frente. Aí o Wesley se preocupando, ele não sabia se ele fazia a marcação, a pressão, ou se ele voltava para marcar o Varela, ou o Romero a mesma coisa, ou seja, essa indefinição, e o Garro correndo igual um maluco lá na frente, tentando fazer a marcação. E quando o Corinthians pegava na bola, o Paulinho olhava para frente, olhava para baixo, olhava para frente, não tinha ninguém. O Bidu é um menino que está em evolução, então não encontra o posicionamento. O Bidon, desculpa. É que eu vi o Bidu no banco. O Bidon é um menino que está em formação, então, assim, de posicionamento, se você não tiver um cara para orientá-lo, ele não vai acertar, porque ele ainda está cru, está em evolução. Então, ele ia buscar o De La Cruz lá na frente, aí ficava aquele espaço para jogar. Arão, no meio, com buraco. Então tá aí, né? Esse foi um pouco do que rolou no jogo de hoje. Esse pós-jogo de Flamengo 2, Corinthians 0 pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito interessante, muito corrido, muito brigado, com muitas tentativas, muitas bolas na área, né? Tanto é que, se eu não me engano, ele teve quase mais de 20 escanteios, teve muita bola na linha de fundo. E porque as duas equipes buscaram colocar a bola dentro da área para fazer os gols de cabeça ali. O Flamengo acabou fazendo 2-0 com um gol primeiro ali, um
gol bonito, muito bom, bonito do Pedro. Limpou do zagueiro e bateu. Eu não acho que foi uma falha do Carlos Miguel. Ele é um goleiro muito alto, então goleiro alto, ele tem um tempo de reação mais demorado para pegar a bola rasteira. Então isso é bem comum, um goleiro que é muito alto levar gol por baixo. Foi o caso do Carlos Miguel, mas não acho que foi um frango do goleiro que agora se tornou o titular do Corinthians. Em relação ao timão, né, o Corinthians jogou bem, fez uma partida boa e veio naquela proposta que todos já esperavam, né? Deixar o Flamengo atacar e tentar sair no contra-ataque. Eu acho que o Corinthians não esperava que o Flamengo fosse dominar o jogo da maneira que foi. O Flamengo fez um grande jogo para espantar um pouco essa crise aí do time rubro-negro, enquanto em relação ao Corinthians, né? Eles vinham numa sequência boa, mas acabaram saindo do Rio de Janeiro zerados, e agora o time vai ter que somar pontos ali para ver se não entra na zona de rebaixamento mais uma vez. Isso foi um pouco do que aconteceu no jogo de hoje. E aí, você gostou do jogo? Para você, quem foi o destaque do Corinthians no jogo e quem foi o destaque do Flamengo na partida? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. É importante saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Qualquer novidade traremos para vocês. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!